O Antônio Damasio, ele até escreveu um livro, ele é um neurocientista muito conceituado, e ele escreveu um livro que fala assim, o erro de Descartes, né? Porque Descartes ele vem falar penso, logo existo, né? E alguns estudiosos falam que nós somos muito mais emocionais do que racionais, né? Entendi. Daí, plugando, né, no caso, nós estamos falando sobre neurociência, nós estamos falando sobre identidade, demos exemplo de Jesus. Tu é cristã também, né? Sim, sou cristã. Aham. Então. Fazendo esse paralelo, assim, sabe? Nas atitudes, no que você conhece sobre Jesus, ele aplicou, talvez sem saber, né? Não vamos julgar, porque talvez ele sabia de uma outra forma, né? Mas ele acabou aplicando na vida dele, no ministério dele, possivelmente, aspectos, né, da neurociência, que nem você estava falando, mas, por outro lado, foi que nós estávamos conversando sobre identidade. Então, ele sabia muito bem o que ele era e qual que era o propósito dele. E isso encurtou muito, porque que nós estávamos conversando, o maior problema das pessoas é a dificuldade delas conseguirem ter identidade. Elas não sabem quem são elas, para onde elas vão, elas não têm um propósito claro. Tu consegue identificar isso na vida e no ministério de Jesus? Qual o aspecto que você faz, assim, sabe? Para mim, Jesus Cristo foi, além de ser o meu Salvador, né, meu Uhum. Senhor, ele foi o maior estrategista de negócios. Ele foi o maior estrategista de gestão de pessoas e de gestão das emoções. Você vê vários momentos da vida dele ali, tanto é que acho muito interessante isso, né? Porque eu falo também que ele foi o maior marqueteiro que já existiu no planeta Terra, né? Eu falo multinível começou com Jesus Cristo, com certeza, eu tenho a certeza absoluta. Que, né, de 12 fez 70, de 70 fez 300, e aí hoje nós somos, Bilhões, né? acredito aí que uns 3 bilhões até um pouquinho Provavelmente, mais né? de cristãos no mundo, né? Aham. Então a gente vê muito falando da identidade que Jesus ele veio tratar sobre isso, né? Ele vem olhar para o ser humano na sua essência e ele consegue mudar comportamento, né? Ele consegue pegar, ele pegou 12 ali, que vamos falar assim, 12 caco, né? Para a sociedade, 12 pessoas que a sociedade não dava nada, né? E conseguiu fazer esses caras Deixa eu extraordinários. fazer um parênteses. Tu acha que ele pegou esses 12 que eram cacos? Ou foram os 12 que seguiram ele, será? Para pra pensar, é diferente, né? Porque olhando assim, olhando hoje para trás, vendo Jesus é uma coisa, Uhum. né? Mas por outro lado, volta na história, você tá na história. Você olha Jesus, esse cara é um louco, né? Quem que é esse Jesus aí? Né? De repente você começa a ver diferença. Opa, esse cara é diferente, Esse cara é né? diferente. Aham, tá produzindo diferente, ele fala diferente. E o que eu acho mais bacana em Jesus, que ele faz você pensar. Tem um autor muito conhecido que se chama Napoleão Hill, ele escreveu um livro, Quem Pensa Enriquece, porque pensar realmente dói para o cérebro, né? Pensar dói, mas pensar também faz você ir além, faz você ir acima, né, da média das pessoas. E Jesus ele fazia isso com uma maestria incrível, né? Ele pegava, por exemplo, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, né, tem que pagar imposto? Tem mesmo que pagar imposto? E ali naquela situação, se Jesus fala não, né, tem que pagar, o pessoal já vai dizer, pô, né, Jesus, pô, você tá do lado do povo, você tá do lado dos governantes. E ele, muito estrategista, como eu falo, ele pega e devolve o quê? Ele não dá uma resposta, ele devolve uma pergunta. O que ele fala? O que tá aí? Ah, tá o cara do César aqui, né, na moeda. Então, dai a César o que é de César. Então, eu sempre falo que toda vez que você vai ver Jesus ensinando algo, inclusive nas parábolas, quando ele ensina, ele sempre está fazendo o quê? Perguntas. Quando a gente faz perguntas, fica muito mais claro a vida, as respostas que vêm para você, porque você se questiona, você para pensar. E esse pensar faz com que você vá além.